Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui, tá acabando uma outra live aqui na sala de casa. A gente aqui tá ficando profissional nisso. Oba, já tem bastante gente aqui, que delícia. Pra começar, já vou chamar o professor Gonçalo, então, e a gente começa junto, tá bom? Vamos ver. Ao vivo é sempre mais complicado, né? Eu chamei aqui e acho que o professor já vai entrar. Ele tá online. Só precisa apertar algum botãozinho aí, professor. Marcelo tá aqui, ele acabou de finalizar uma outra live aqui, a gente estava dividindo a sala já. Acho que eu vou cancelar e tentar de novo. Vamos lá. Deu certo? Deu certo. Tudo bom, professor? Tudo ótimo. E vocês? Tudo bem. Eu estava contando aqui que eu estava dividindo a sala com uma outra live, então eu já estava expulsando meu marido aqui. Ele tinha uma live que era para terminar 1h30, e aí eu falei, olha, você pode falar até 5:50, que senão acabou. Muito legal, muito obrigado. Esses sistemas são fantásticos. Eu acho que é uma coisa que vai ficar, né? Do Eu acho que pós-pandemia. é a coisa boa que a gente vai levar, né? A gente não pode ignorar a tragédia que a gente está vivendo, mas se Deus quiser, lá no fim a gente vai ter algum Viram algo coisas boas. positivo. Com certeza, com certeza. E acho Tá que é dando disso para que a ver gente bem vai aí, falar Silvia? hoje. Tá Tá bom. dando... Desculpa, pode falar. Não, a imagem tá tranquila aí, tá, eu tô te vendo bem. Então, tá bom. Você tá um pouquinho escuro, mas eu te vejo perfeitamente. Quer que eu acenda? Dá tempo? Talvez melhore. Acho que a gente... Um momento, último. Fica à vontade. Melhorou. Melhora um pouco? Aí, Esse é o agora. equilíbrio do celular, né? O equilíbrio do celular para a gente conseguir fazer é o mais complicado dessa transmissão, mas Tem que acho que funcionou. equilibrar o celular, né? Fica tudo mais... Isso, isso. Eu aqui também, se eu mostrar as gambiarras aqui para equilibrar o celular, acho que vale alguns posts também. Eu já vi de alguns Aqui amigos. também, aqui estão. A Suelma, Vamos lá. que foi a primeira live que a gente fez, depois ela postou uma foto, ela equilibrou o celular dela dentro de uma xícara, assim. Ficou super interessante. Eu estou aqui com uma cadeira, um banquinho e vários livros, É mas isso, aqui também tá. E ainda encaixado o carregador, assim. Mas a gente, é isso até o aí. fim da pandemia, a gente tem todos os equipamentos adequados. Bom, professor, eu queria agradecer muito a sua participação aqui. A gente não se conhece pessoalmente, a gente se conheceu ontem num teste aqui. Mas desde que eu disparei o convite, eu só ouvi falar muitas coisas boas do senhor. Desculpa de novo, prometo mudar. E estou tentando aprender um pouquinho mais sobre bioeconomia. Eu venho do agro, eu tinha algum contato com biotecnologia, principalmente, com OGMs e tudo mais, e vou tentar não perguntar só coisas desse tema, mas a bioeconomia é muito maior, né? Então, primeiro eu vou fazer uma apresentação aqui, e depois a gente começa, tá bom? Eu quero agradecer a nossa audiência. Para quem não me conhece, meu nome é Silvia, eu sou sócia da Think Brasil, que é uma consultoria em relações governamentais e diplomacia corporativa, e a gente tem um Instagram da Think Brasil, que é @WeThinkBrasil. Eu convido todos para seguirem lá também.
E sobre o professor ele é professor titular do Instituto de Biologia da Unicamp, engenheiro agrônomo pela Universidade Federal da Bahia, mestre em genética pela Exalc, doutor em genética molecular pela Universidade de Düsseldorf, na Alemanha, pós-doutor no IQ da USP. E o professor Gonçalo é coordenador do Laboratório de Genômica e Expressão, está na Unicamp há 23 anos. Em 2012, teve a experiência de atuar no setor empresarial, tendo fundado a empresa Grambio. Seus trabalhos envolvem pesquisa em geração de etanol a partir de palha de cana, energia de biomassa, biocombustíveis e materiais renováveis. É diretor-geral do Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia de Bioetanol e é membro da Academia de Ciências do CIESP, e tem 28 patentes, sendo 4 internacionais e mais de 120 artigos publicados em periódicos internacionais de alto impacto. Já foi contemplado com diversos prêmios, entre eles o Prêmio Santander Ciência e Inovação, a Patente 1000 da Unicamp, e é um dos 100 nomes mais influentes na energia no Brasil. Então, acho que a gente está aqui com uma pessoa mais do que credenciada para falar de bioeconomia. E para começar, professor, eu quero fazer a pergunta mais básica. O que é bioeconomia? Na verdade, você começou pela pergunta mais difícil, né? Só um pequeno reparo, eu não sou mais diretor do Laboratório Nacional do Bioetanol. Me Né? perdoe, me Mas perdoe. não tem problema. É só. Bom, pessoal, o ponto fundamental é o seguinte: eu acho que para a gente entender bioeconomia, a gente primeiro tem que entender o que é economia, né? Então, a economia da palavra do grego, né, vem a eco, é casa, né, e nomia é gestão, é a gestão da casa. Assim como ecologia é o estudo da casa, né? Ou seja, do ambiente onde nós vivemos. Então, a gente tem que separar duas coisas. Primeiro, o pensamento econômico da disciplina, né, da economia. O pensamento econômico ele existe desde que o homem é homem. Né? Na realidade, o pensamento econômico é um pensamento de otimização. Eu penso sempre nesse pensamento econômico quando eu acordo e vou fazer café. Qual é a posição que eu vou primeiro? Vou primeiro pegar o pó, vou primeiro pegar... Eu, sem querer, nosso cérebro, sem querer, otimiza tudo. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver isso nas atividades mais simples, né? Essa otimização. Bom, então eu diria que lá no século, talvez, 18 e tal, o pensamento econômico começou a se sofisticar, a ficar mais objetivo. E eu gosto muito de uma definição, né, que diz que economia, né, ela trata da produção, distribuição e consumo. Esse é o conceito clássico. E considerando que produção é sempre escassa, veja a força desse pensamento, né? A produção é sempre escassa, a economia foi definida como a ciência da escassez. Olha que interessante, né? Aí você pergunta, pô, por que esse cara está aqui falando comigo se esse cara é geneticista? Tudo que eu fiz na minha vida foi genética. Eu descobri a genética na escola, e da escola eu me apaixonei pela genética, e a vida toda que eu fiz foi genética. Mas ao mesmo tempo que eu fazia genética, eu sempre adorei a economia. Se olhar minhas estantes, estão entupidas de economia. Por uma razão muito simples. Genética é a economia da célula. Genética e economia são exatamente a mesma coisa, olhados apenas de níveis, né, de níveis diferentes. Se a gente prestar bem atenção no que Darwin fez, né, o que Darwin fez? Darwin fez basicamente o seguinte: o que existe é o seguinte: tem aqui um organismo, esse organismo multiplica, aí aparece um mutante. Né? Esse mutante é um pouco diferente desse organismo original. Aí tem o meio ambiente. Se aquele mutante for melhor naquele meio ambiente, aquele mutante vai superar o organismo original. Né? Se ele for pior do que o organismo original no ambiente, ele vai morrer. A gente tem que lembrar o seguinte: Darwin estava em meio à Revolução Industrial. Ele estava vendo empresas florescendo, empresas falindo, empresas superando outras empresas. Então, quando Darwin fez a teoria da evolução, na realidade o que ele fez foi colocar os elementos da Revolução Industrial para explicar a biologia. Porque, na realidade, a biologia ela se comporta com exatamente os mesmos elementos da economia. Eu sempre digo para meus alunos o seguinte: entendam bem como é que uma célula funciona, como é que aquelas moléculas se comportam, que vocês vão ter um curso, naturalmente um curso de economia, gratuito. Vocês vão sair com 2 diplomas. Então, a economia, ela se desenvolveu, né,
a partir do pensamento econômico, dessa sistematização, partindo do princípio da escassez. Veja que isso é super importante para a gente entender o que é a bioeconomia. Então, a economia é a ciência da escassez. Se eu tivesse que colocar uma frase para te explicar o que é a bioeconomia, eu diria: a bioeconomia é a ciência da abundância. A bioeconomia é a ciência da abundância. Eu tenho escrito sobre bioeconomia, estou escrevendo agora um livro para o pessoal da Nature sobre bioeconomia, e se eu tivesse que definir uma frase, a frase é essa. Aí você pergunta, mas como assim, né? Ciência da abundância, o que é que você quer dizer com isso? Você vai conversar com o cientista, é meio complicado, porque a gente tem que vir para as origens. Senão Eu a estou gente achando não... muito interessante, professor. Eu já estudei economia muito na minha vida, não sou a melhor economista do mundo, mas nunca olhei por esse prisma. E só o meu pai, que está aqui assistindo a gente, pode confirmar que o meu sonho era fazer genética. Então eu estou achando alguma origem aqui. Estou achando alguma Você coisa. vê que na realidade seu sonho era fazer o que você fez, é economia, só que Pois em é. células. Então, isso, né? É economia, em células. Então, o que acontece, né, no mundo hoje? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: tudo é energia, tudo, absolutamente tudo. Né? E Einstein, que é brilhante, brilhante porque simplificou, né, naquela frase, aliás, naquela equação, que eu sempre começo as palestras nessa equação, né? Energia igual a mc ao quadrado, quer dizer, tudo você converte em energia. O que a gente está fazendo aqui? É energia pura, é energia pura. É meu metabolismo, é seu metabolismo, é energia para todo lado. Bom, o que acontece basicamente é o seguinte: o planeta se formou há 4,5 bilhões de anos. Né? E esse é um problema que tem no ser humano. Nós somos uma máquina de tempo curto. Então nós só pensamos no curtíssimo prazo. Então, o grande desafio é como é que a gente tem essa máquina de curtíssimo prazo trabalhando em um ambiente de longuíssimo prazo. Bom, então o planeta se formar 4,5 bilhões de anos, quando você olha a composição da atmosfera, ele era praticamente só CO2, só tinha CO2. Né? Só tinha CO2. Bom, aí lá com mais ou menos 1 bilhão de anos, um pouco menos, daí surgiu a vida. Né? Surgiu a vida, 500 milhões de anos mais ou menos. Em 1 bilhão de anos surgiu uma coisa fantástica que foi a fotossíntese. O que a fotossíntese faz? Como eu disse, é tudo energia. E energia, toda a nossa energia vem do Sol, sem exceção, a não ser os átomos, né? A energia atômica, nuclear, que não é o nosso ponto aqui agora. Mas, então, toda a energia vem do Sol, e aí evoluiu um organismo incrível que foi o organismo fotossintetizante. O que esse organismo fotossintetizante fez? Como eu disse, a atmosfera era praticamente só CO2, não tinha oxigênio na atmosfera, muito pouco. Aí esse organismo fotossintetizante começou a pegar o CO2 da atmosfera, 99% da atmosfera é CO2, e converter em açúcar. Tudo que nós temos aqui é açúcar. Por exemplo, esses livros aí atrás de você é açúcar puro, é celulose. A sua estante é só açúcar. Nós somos consequência do metabolismo do açúcar. Mas a origem foi açúcar. Então, veja que de 98% de CO2, os micro-organismos, que depois se tornaram plantas, que depois foram consumindo esse CO2, consumindo esse CO2, consumindo esse CO2, consumindo esse CO2, produzindo açúcar, 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 que foi sendo convertido esse açúcar, nos organismos que nós conhecemos, E principalmente, quando me perguntam, sempre me perguntam, uma pergunta recorrente, o vírus é vivo? E, aliás, em época de Covid, é uma pergunta muito legal. Vírus é vivo? Aí, como eu pergunto para os alunos na primeira aula, eu digo, defina a vida. É a coisa mais difícil de definir. Eu tenho uma definição muito simples para a vida, sabe? Vida é o que morre. Morreu, estava vivo. Ponto. Não precisa de mais nada. Então, quando o vírus da Covid está vivo, todo mundo fala que está vivo. Está vivo, é vivo, é óbvio que é vivo. Bom, então, o que você teve na atmosfera, como eu falei, foi a conversão de CO2 em açúcar, pensando já nos animais. Os animais comem açúcar, e como é que essa equação deixa de ser uma equação circular para se tornar uma equação linear? Com a morte. Muitas coisas que morreram, elas foram sedimentadas, elas passaram por processos cataclísmicos, e o fato é que muitas das coisas que vieram desse CO2, que foi convertido em açúcar, que foi convertido pelo metabolismo de outras cadeias,
acabaram presas, que são justamente as fontes fósseis de carbono, representadas pelo carvão, principalmente de florestas imensas, né, que foram soterradas, de micro-organismos, como o pré-sal, né, que suspendeu o sal, aquilo ali secou uma quantidade gigantesca de... Para a gente é muito difícil pensar isso, como eu disse, que nós somos uma máquina de curtíssimo tempo. A gente colocar bilhões de anos no nosso cérebro para pensar é difícil, mas é isso que acontece. Então, qual a consequência? A gente tinha 99% de CO2 na atmosfera e hoje a gente tem 0,0040. Aí você pergunta, e o resto do CO2 foi para onde? Nas fontes fósseis. As fontes fósseis de carbono, né, representadas por carvão e petróleo. E aí, eu juro por Deus que eu vou continuar na bioeconomia, sabe? Só estou dando assim, para a gente entender como é que a gente chega lá. E por que a bioeconomia é a ciência da abundância? Então, o que acontece? O homem ele surgiu há mais ou menos 150 mil anos. Há 150 mil anos atrás, nós já éramos como nós somos agora. Tá? Igualzinho, igualzinho. Você era igual a você, eu era igual a mim, igualzinho. Bom, beleza. E aí o homem foi desenvolvendo. E o homem começou, com a sua inteligência, né, a concentrar energia para utilizar essa energia de uma forma, né, para fazer economia, para usar e tal. E a primeira grande concentração de energia foi a agricultura. Quando a agricultura aparece, o homem salta de talvez 1 milhão de habitantes para 500, né? De 1 milhão, 1 milhão de habitantes, alguma coisa assim, menos 500 mil habitantes, para alguma coisa como alguns poucos milhões de habitantes. Aí continuou e tal, tinha as descobertas, a população aumentando, diminuindo, pá, isso e aquilo. Aí um sujeito genial inventa uma máquina. Aí quando ele inventa uma máquina, aquela máquina começa a poder fazer o trabalho, não de uma pessoa, 10 pessoas, o trabalho de 1.000 pessoas. Só que essa máquina, você não consegue mais alimentar com alface, né? Não consegue mais alimentar com... Não. Aí você precisa de muita energia. E onde é que estava essa energia? Estava na poupança de carbono do planeta, representado pelas fontes de carvão, né, e petróleo. O que o nosso mundo moderno é? Né? O que o nosso mundo moderno é? É um mundo que vive de poupança. Pensa aí você, como pessoa física, você ganhou uma herança, né? Essa herança dá para você viver por 10 anos se você gastar pra caramba. O que você faz? Você gasta pra caramba e só vive 10 anos? Ou você vai gastar aos poucos e tentar ainda deixar, né, para seus filhos, seus netos, essa coisa toda? A gente não está fazendo isso. O mundo descobriu, né, o ser humano descobriu que existia uma poupança extraordinária de energia, e ele, ao invés de se dar o trabalho de produzir a energia que ele consome, ao invés de você se dar o trabalho de você trabalhar para ganhar seu salário, para viver com o seu salário, você resolveu partir fundo na sua poupança. Entende por que a bioeconomia é a ciência da abundância? Sim. Porque, na realidade, depois da sua próxima pergunta, eu vou tratar do outro ponto, que é a questão de que a economia não é uma coisa linear. A economia linear... Vamos lá. Fico ansiosa aqui, um monte de informação, né, professor? Bom, então o que a gente está falando aqui é que a gente continua gastando esses recursos fósseis que são limitados, e a bioeconomia, ela é a melhor forma de se gerar energia renovável. Então a gente está falando principalmente daquelas geradas pelo agro. Estou errada? Nós estamos falando em cana, nós estamos falando em biomassa, claro que você tem energia renovável que vem de recursos hídricos e eólicos e tudo mais, mas hoje, quando a gente fala em produção realmente de energia e em setores produtivos que vão gerar energia, a gente está falando de agro. Vamos lá. Você falou aqui, o petróleo é fonte, como é que se diz? Não renovável. O problema não é esse, sabe? O problema não é esse. Eu, infelizmente, vou ter que voltar rapidinho para um ponto, mas eu juro que eu vou direto para o seu trabalho logo depois. Bom, vamos lá. Lembra que a atmosfera era cheia de CO2, uma quantidade gigantesca de CO2, a gente não sobreviveria nessa quantidade. Acumulou, só que agora, com petróleo e carvão, eles não vão acabar tão cedo. O nosso pré-sal, talvez a gente tenha mapeado 2 a 3% que tem lá. O planeta vai acabar antes do que essa quantidade de fonte fóssil
Ou melhor, o planeta também não vai acabar, o que vai acabar é a nossa civilização. Verdade. Então, por isso que a bioeconomia é a ciência da abundância, que a gente tem que entender, no meio dessa tremenda abundância, como é que a gente faz para fazer a civilização conseguir manter a atmosfera do jeito que ela está. Lembra que eu falei a definição da economia? A definição da economia só se preocupou com produzir, distribuir e usar. Ela não se preocupou com uma coisa fundamental. O que eu vou fazer com o excedente? Né? E ela considerou que o planeta era inesgotável. Com a bioeconomia, a primeira grande coisa que a gente faz é colocar uma trava. O planeta não é inesgotável e o que a gente produz, a gente consome e a gente encontra uma forma de recircular, né? É a chamada economia circular. Aí você me pergunta, beleza, entendi, tá bom, e agora o que eu faço para ganhar dinheiro com isso? Né? É outro ponto da economia, que é muito importante. Recebendo algumas perguntas já, viu, professor? Aliás, eu estou o pessoal que está assistindo a gente, se quiser mandar pergunta aqui no chat mesmo, pode mandar que a gente vai lendo, tá bom? Legal. Eu estou recebendo pelo WhatsApp aqui em paralelo. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, é definir o que é valor. Né? Definir o que é valor. Se a gente considerar só preço, o mundo não tem jeito, o mundo não tem solução. Tá certo? O mundo não tem solução, porque as fontes fósseis são imbatíveis. Só que, para vocês terem uma ideia, o mundo vivia com cerca de 300 ppm de CO2 na atmosfera já há 800, há 1 milhão de anos. Com a Revolução Industrial, nós já fomos para 420 ppm. O que acontece com esse aumento de CO2 na atmosfera? Você tem mudanças climáticas. Né? As mudanças climáticas. Aí você diz, não, mas isso é uma coisa de National Geographic. Ah, é? Onde é que está a pujança da agricultura brasileira? Ela está no centro-oeste, né? Centro-oeste e o sudeste. Quem é que molha o centro-oeste e o sudeste? São as chuvas formadas na Amazônia. Você sabe quem é que aduba a floresta amazônica? São as areias do Saara. Olha, o mundo, ele é absolutamente integrado em termos de recursos e qualquer vacilo que a gente der nesse transatlântico, né, ele gera consequências tremendas. Então, a primeira coisa da bioeconomia que é muito importante a gente definir é o que tem valor. Mitigar mudanças climáticas tem valor? Tem valor. Se tem valor, a gente tem que pagar por isso. Então, a primeira coisa que você perguntou é, mas espera aí, tá bom, nossa civilização hoje tem 7 bilhões de habitantes, a gente vive dessa energia que vem das fontes fósseis, como é que a gente vai conseguir substituir, né, essas fontes fósseis por fontes realmente produtivas, que consigam substituir esse negócio? Bom, é aí que entra naquilo que você começou aí a sua observação, na agricultura. Né? Na agricultura. Então vem também a pergunta, será que a agricultura é capaz de substituir, né, o que hoje é produzido com energia fóssil? Eu vou te dizer o seguinte, e com sobra. Ou seja, esse trabalho que você executa, que você sempre executou, né, no setor produtivo, no setor agro, no setor de defensivo, nos derivativos todos do setor agro, esse é o coração da bioeconomia. E ele é, sim, capaz de substituir todo esse mundo fóssil que nós vivemos. Ou seja... O que o senhor acha, professor, que leva a essa transição? Porque, como o senhor disse, o combustível fóssil ele é abundante ainda, é a primeira vez que eu escuto que ele não é finito, ou que nós somos finitos antes dele. Ele é mais barato. O que faria essa transição da economia, da energia do carbono para a bioeconomia? O que nos motiva, além da questão de aquecimento global, vamos dizer, que talvez ela não seja uma questão que sensibiliza todo mundo, né? Pô, essa pergunta sua é maravilhosa. Você tem uma pessoa como você, que conhece muito, que, pelo que eu vejo pela internet aqui, está em forma, né? Você tem 50 reais. Você tem 50 reais. Onde é que você vai? Você vai para
comer um hambúrguer daquele tamanho, né, cheio de bacon, né? Ou você, numa alimentação normal, vai para o supermercado tentar buscar coisas orgânicas, coisas naturais, coisas, né? A quantidade de energia dessa segunda opção é muito menor que a quantidade da primeira. Uhum. Mas onde é que você vai? Uma pessoa que conhece e tal, e essa é a tendência, está diretamente relacionado à educação, as pessoas mais educadas, sem dúvida nenhuma, que conhece o metabolismo, que conhece as consequências, que conhece tudo, ela vai para a segunda opção. Ela vai para a segunda opção. Aí você diz, espera aí, mas do ponto de vista energético isso não tem sentido nenhum. É verdade. Você entende por que eu digo que a bioeconomia trata da abundância? Se eu for fazer uma decisão econômica com base na economia clássica, eu vou para o que tem mais energia. Uhum. Mas quando eu vou para a bioeconomia, para um pensamento de planeta como um todo, né? Nesse caso aqui, pensando na minha saúde, pensando no tempo que eu vou viver, pensando que eu não quero ter médico, pensando que eu vou optar pelo que é mais saudável. Então, a sua pergunta, a analogia dela é isso aqui. O que, que você quer? Um hambúrguer de um sanduíche desse tamanho, cheio de bacon, de gordura, que vai lhe matar daqui a algum tempo? Ou você quer alguma coisa sustentável, que lhe leve muito mais longe, uma vida melhor, né, mais saudável? Essa é a nossa decisão no planeta. Se a gente perguntar só pelo preço, por isso, por aquilo, a gente vai partir para o petróleo. Só que tem uma coisa importante, Silvia, muito importante mesmo. Nenhuma espécie, falando como geneticista, né? E se a gente olhar a civilização, é a mesma coisa. Nenhuma espécie tende ao equilíbrio. Todas as espécies tendem à extinção. Na minha visão, existem dois grandes mecanismos da civilização nos levando à extinção. Um, o combustível fóssil, o segundo, o sistema financeiro. Então você pergunta, como é que a gente vai sair dessa armadilha? Com um sistema de energia capaz de ser distribuído e valorizando, né, biocombustíveis, produção verde e tal. Por exemplo, o programa RenovaBio. Né? Faz isso. Aí você diz, mas peraí, se toda espécie tem para extinção, a gente tem para extinção também. É verdade, nós estamos indo para extinção. Uhum. O coronavírus é um grande desacelerador desse processo de extinção, na minha visão. É um grande desacelerador. Ele vai ser dramático, trágico para a pessoa física, mas para a sociedade é uma chance que a gente tem de mudar. Você pergunta, então, voltando à sua pergunta, como é que a gente faz a transição? Vai ser com alguns disparadores. Mudança climática, incêndio, essa coisa toda. Talvez isso demore um pouco mais as pessoas perceberem. Mas doenças, coisas como essa, e o Covid-19 é só a primeira, não tenha dúvida, a gente vai viver mais, mas eu não sei como é que a gente não viveu isso antes. Eu acho que esses são disparadores. Eu acho que aqui o senhor colocou temas que dão umas 5 lives, né? Por isso que é bom só ter uma hora. Pois é. O Instagram limita a gente a 1 hora, então pode ser que a gente não consiga fazer todas as perguntas. Eu recebi aqui várias mensagens sobre quando o senhor falou se eu escolheria o orgânico no supermercado, e dado as minhas origens, não, professor, eu não escolheria o orgânico, mas certamente eu iria para o supermercado escolher aquela saladona e a fruta da agricultura convencional, provavelmente. O orgânico foi só o detalhe. Eu esqueço o orgânico. Mas é um tema... Pense no saudável. Eu quis dizer saudável, porque o orgânico tem um conceito por trás. Você produzir uma coisa saudável. Isso, perfeito. Tema. E eu tenho algumas perguntas aqui também sobre mercado de carbono. Eu acho que renderia uma live inteira para mercado de carbono, mas... diante desse cenário todo, quais são as vantagens que o Brasil tem para sair na frente nessa questão de bioeconomia e quais os incentivos que a gente precisaria dar para a nossa comunidade para que ela migrasse para essa bioeconomia? E aí eu vou só juntar mais uma pergunta para tornar o caldo um pouco mais temperado. Políticas públicas, como é que fica isso no Brasil e onde estão os incentivos para a ciência no Brasil? Voltando àquela questão que eu falei que eu queria ser geneticista, o meu pai me fez mudar de opinião quando ele me levou na Fiocruz. Eu ainda era estudante e muito triste isso, né?
Eu era estudante, aí eu fui na Fiocruz. Meu pai tinha uma amiga na Fiocruz que era pesquisadora de comunidade de barbeiro. E eu fui ver a realidade da ciência no Brasil e aquilo me decepcionou demais. Isso em 99. Então, e aí acompanhando do lado de fora, eu vejo que os incentivos não aumentaram muito, né? Apesar da gente ver programas maravilhosos como o RenovaBio hoje e a discussão de bioeconomia está crescendo e acho que a gente vai entrar por um caminho melhor. Mas volto então aqui ao chão. Como é que o Brasil sai na frente? Que incentivos a gente precisa dar para a comunidade e como isso acontece dentro do governo, nas políticas públicas? Perfeito. Primeiro, como é que o Brasil sai na frente? A gente só vai conseguir sair na frente com política. Não é com racionalidade. Lembra, a racionalidade é só um pequeno elemento, ele não é o mais importante nas decisões. Nós tomamos decisões emocionais, nós somos uma máquina de emoção de jogo. Não é na racionalidade. Quer dar um exemplo? Quando você faz uma análise de ciclo de vida do nosso carro flex, carro etanol, tá certo? A quantidade de CO2 que ele emite pela quantidade de energia que é maravilhoso. É maravilhoso. Mas o que você tem hoje no mundo sendo discutido? O carro elétrico. Quando você faz uma análise de ciclo de vida do carro elétrico, ou seja, quando você vê a quantidade de CO2 que é emitido para produzir aquelas baterias gigantescas, quando você vê que a energia no mundo, a energia elétrica no mundo era gerada por carvão, na realidade emite um CO2 incrível. Então, quando você vê a quantidade total de CO2 emitido durante a vida de um carro elétrico, é muito maior do que o carro etanol. Mas nem se compara. E depois tem a questão da bateria, né, professora? E depois tem a questão do descarte da bateria que a gente nem tem como Olha, entrar. tem tantas coisas aí que você para e diz assim, mas espera aí, se é tão óbvio que o carro etanol é tão maravilhoso assim, por que o mundo não foi para o carro etanol? É simples. Porque as decisões não são tomadas com racionalidade. As decisões são tomadas pela via da política, pela via da emoção. O carro elétrico, ele é sexy. Né? O carro elétrico é sexy. É maravilhoso. Você vê aquele Tesla gigantesco. Ó, o pessoal da Alemanha fez uma análise de ciclo de vida comparando um carro diesel na Alemanha com o Tesla, esse mais potente, acho que o Tesla 3. Ele viu que o Tesla emite mais CO2 do que um carro diesel. A gente chega a esse nível de absurdo. Mas nós, humanos, somos levados pelo que é sofisticado, pelo que é, e não pela racionalidade. Então, se você me perguntar, como é que a gente faz? A gente tem que tornar sexy o carro etanol. A gente tem que tornar interessante, a gente tem que tornar sofisticado. A sua ida na Fiocruz diz tudo. Quando a gente olha na Fiocruz, aqueles cientistas que estão lá são maravilhosos, o que eles estão fazendo é maravilhoso pelo Brasil. Mas quando você chega lá, o que você vê? Um monte de estrutura velha, não é isso? Se você for no laboratório, você vai ficar encantado. Tem um monte de luzinha piscando, e ele é feito para emocionar. Uhum. Então, no nosso laboratório, eu vou te convidar, você vai ficar emocionado. Eu vou ficar muito feliz. Eu vou ficar muito feliz em ir. Você vai ver um monte de equipamento complicado, um monte de coisa que ninguém sabe direito o que é que serve. O cara olha e diz, pô, isso aqui deve ser bom. Uhum. Aí o que o aluno, quando ele olha no laboratório, ele percebe? Ele percebe o sucesso. Me mostre um que é atraído pelo fracasso. Aí você pergunta, tá bom, beleza, mas na prática, como é que eu consigo fazer a bioeconomia competir com a economia, né? O nome da economia, hoje em dia, não devia mais ser economia. Do mesmo jeito que a gente tem a bioeconomia, a gente devia chamar isso de tanaeconomia, né? Tan de thanatos, do grego morte. A gente vive hoje uma economia fóssil, uma economia de morte, que está nos levando à extinção, não tenha dúvida. Então a gente precisa de trazer isso para uma economia de vida. Quais são os passos para isso? Primeiro, a gente tem que ser capaz de produzir energia de alta densidade a partir da biomassa. Tá certo? Se você olhar a quantidade, olha, o Brasil hoje produz cerca de 30 bilhões de litros de etanol. Isso é mais ou menos a metade do que a gente usa, né, para combustível, para motor ciclo-óptimo, né, motor leve e tal. A gente usa 0,5% da nossa área para produzir isso. A gente fez um mapeamento lá no laboratório, né, para a Nissan. A gente mostrou que se o mundo todo quisesse usar etanol, só o Brasil, a metade do pasto brasileiro, é capaz de produzir essa quantidade de etanol.
com a biomassa brasileira? Então, deixa eu te interromper aqui, porque a gente está recebendo um monte de pergunta nesse sentido. Primeiro, com o tanto de área de pastagem que a gente tem, a gente conseguiria estender a produção de etanol ou de outros grãos para aumentar a produção de biomassa? Por que que a gente continua desmatando, se é que a gente continua desmatando? Mas essa pergunta veio de uma pessoa ultra confiável de dentro do Ministério da Agricultura, então eu vou tomar isso como uma premissa. Então, por que que a gente continua desmatando se já tem essa grande área de pastagem? E aí eu tenho comentários diversos aqui sobre o Rogério, um amigo nosso que mora na Europa, 90% da frota movida a diesel. Então, juntando isso com a pergunta do Luiz Rodrigues, primeiro o mundo e segundo o Brasil, como o celeiro do mundo e da energia e tudo mais, teria capacidade de produzir etanol para suprir a necessidade do mundo, ainda que talvez fosse necessário, né? Vamos lá, por partes. Eu vou primeiro para essa segunda pergunta, para depois ir para a primeira, tá bom? Bom, vamos lá. O que é o etanol? Né? Aí eu vou aproveitar e ir para o terceiro ponto, da relação da universidade, né? Da importância da universidade. Bom, vamos lá. O que é o etanol? O etanol é uma molécula com 2 carbonos, né? E hidrogênios por fora e um oxigênio. Tá bom. Na realidade, o etanol é um cacho de hidrogênio, e hidrogênio é igual a elétron. É um cacho de elétron. Hoje em dia, a nossa tecnologia está cheia de energia, né? O hidrogênio é que tem energia, o elétron que tem energia. Tá bom. Hoje em dia, a tecnologia é de combustão. Você pega um fósforo, bota no etanol, o etanol incendeia, né? Quer dizer, aqueles elétrons que estão ali no carbono, vai para o plasma. Então, isso faz com que o nosso carro etanol, né, ele ande 9, 10 km por litro. Entretanto, existe uma outra tecnologia, né, chamada de célula combustível, que consegue pegar esse etanol, os elétrons que estão nesse etanol, retirar esses elétrons, transformar em uma corrente elétrica e mover o motor elétrico. O carro elétrico não é ruim. O que é ruim é o carro elétrico e a bateria. A célula combustível faz com que um carro, né, com o etanol seja um carro elétrico e ao invés de fazer 9 km por litro, ele faça 25, 30. Ou seja, ele mais que duplica, ele triplica a nossa eficiência. O Brasil, como política pública, deveria estar trabalhando violentamente no desenvolvimento das células combustível. Porque são as células combustível que vão aumentar a eficiência e vão tornar o nosso etanol sexy. Porque esse etanol agora, ao invés de fazer combustão, ter fumaça, essa coisa toda, vai movimentar o motor elétrico. Então, essa é a primeira questão. Se a gente faz isso, tá certo? É como se a gente triplicasse a energia do nosso etanol. Então, se eu precisar, por exemplo, de 1 hectare para mover um carro, agora 1 hectare vai mover 3 carros. Então, considerando o aumento de eficiência, considerando a quantidade gigantesca de área que a gente tem para explorar, a gente tem 198 milhões de hectares de área no Brasil, com pasto de baixa qualidade na sua maioria. Se a gente pegar metade disso aí, como eu disse, a gente produz etanol para o mundo inteiro, considerando motor a combustão. Se a gente considerar a célula combustível, a gente produz etanol para o mundo, Marte, Vênus e diversos outros planetas. Ou seja, só o Brasil. E veja, a África tem mais área do que o Brasil. Qual é o grande problema da Europa antes do Covid? Migração. Migração. A gente pode ter indústria de altíssima qualidade na África, produzindo biocombustível como produto de exportação, né, para a Europa, Ásia. Né? Aí você me pergunta, primeiro, antes de mais nada. Não, eu vou responder isso e aí eu vou cair para a floresta, que eu acho que é muito importante. Aí você me pergunta, pô, mas isso é tão óbvio, por que a gente não faz isso? Aí a resposta é sempre a mesma, política. Era essa a minha próxima pergunta. E como uma pessoa que trabalha com política, como é que a gente pode ajudar isso? Legal. Posso primeiro ir na floresta? Vamos lá. Aí você pergunta, a gente está precisando da floresta para produzir alguma coisa? Não precisa, de jeito nenhum. Olha as áreas brasileiras. Olha, eu moro em Campinas. Se eu for de Campinas para São Paulo, talvez a área mais desenvolvida do Brasil, eu vou encontrar uma quantidade gigantesca de pasto degradado. Sabe como é que você sabe que tem um pasto degradado? Você vê um cupinzeiro. Faz esse teste. Anda para qualquer lugar do país e vai ver um monte de cupinzeiro. Não é isso?
Ou seja, são áreas que nós temos absolutamente abundantes que podem ser super produtivas na produção de biocombustível. Então, você precisa ir para a floresta? Não, mas quem está indo para a floresta é criminoso. Pelo amor de Deus, você não pode de forma nenhuma achar que quem está indo para a floresta é um agroempresário. Aquele cara é um criminoso, ponto. E é um criminoso que está pensando desse tamanho. Porque ele, ao devastar a Amazônia, ele vai estar devastando a agricultura do Centro-Oeste. Ele vai estar devastando a agricultura do Sudeste. Então, agora eu vou voltar àquele início de tudo. Nós, como seres humanos, somos uma máquina de curto prazo. Nós não pensamos no longo prazo. Cada um de nós, individualmente, pensa no ali, ó, nos 70 anos, 80 anos, e olhe lá. Quem tem que pensar grande é o Estado. Não é o governo, é o Estado. O Estado tem que ter um plano de longa duração, com princípios muito claros do que é permitido e do que não é permitido. E hoje em dia, com a capacidade de computação, né, e as técnicas de estatística que a gente tem, nós hoje somos capazes de fazer análise de ciclo de vida de qualquer coisa, de qualquer produto, sabendo exatamente o que acontece naquele produto, na sua produção, na sua distribuição, no seu consumo e na sua reutilização e no seu ciclo completo. Nossa, eu tenho tantas perguntas aqui. Estou adorando que o pessoal está participando, professor, está uma delícia. A gente tem 19 minutos, então eu vou tentar colocar assim 3 perguntas por vez para a gente tentar ir mais para a conclusão, porque eu acho que a gente vai ter que marcar uma segunda live aqui. Então, eu vou pedir perdão sobre a pergunta do mercado de carbono, que a gente pode tratar num outro dia. Bom, como que o Brasil deveria investir? Se você me permitir, porque esse mercado de carbono é super importante. Então, vamos lá. É que eu acho eu vou que pegar esse tema minutinhos umas para falar do 3 mercado de horas, carbono. né? Pessoal, o mercado de carbono é o seguinte. Como é que a economia começou? Né? Antes da economia, como é que a economia, o homem, né, o animal econômico começou a se comportar? Bom, eu produzia tomate, você produzia abóbora, um sujeito lá produzia cebola. Se eu quiser cebola, ele vai ter que querer abóbora. Ele vai ter que querer o que eu produzo, né? Esse é o famoso escambo. Incrivelmente, o homem não inventa nada. Ele se apropria das coisas que a natureza inventou. E a natureza inventou um negócio super importante, que foi o ATP. Por exemplo, você come o que você quiser. Você come tomate, você come abóbora, você come carne. Isso tudo vai acabar virando ATP, que é uma unidade de energia. Né? Todo mundo aqui lembra ainda do segundo grau, né? Quem não foi para a biológica. Aí essa unidade de energia, o ATP, você usa para produzir qualquer coisa. Você usa para produzir pele, cabelo, o que for. Você sabe o que é isso, né? Isso é moeda. Isso é moeda. Uhum. O homem não inventou a moeda. O homem se apropriou de uma coisa que a natureza fez, que foi a moeda, que é o ATP. Crédito de carbono. Crédito de carbono, do jeito que o pessoal hoje faz, eu tenho uma indústria na Alemanha, eu quero emitir tanto, eu preciso de alguém com uma floresta na Austrália, para um compensar. Isso é escambo. Isso é escambo. Esse é o momento mais primitivo, o momento mais improvável, né, da atividade econômica humana, quando eu tenho que dar a sorte de encontrar alguém produzindo aquela coisa que... Isso é um absurdo. É aí que entra a maravilha do renovável. O brasileiro tem aquele maldito esporte nacional de falar mal do Brasil e do brasileiro. Né? O Brasil com a renovável fez a coisa mais incrível, mais sofisticada que existe, né? No planeta, do ponto de vista de política pública, que é o seguinte, ó. Esses números não são certos, tá bom? Quando eu consumo 1 litro de gasolina, eu emito 100 CO2. Quando eu consumo a mesma energia no etanol, eu só emito 20. 100 menos 20, 80. Esse 80 é a quantidade de CO2 que eu deixei de emitir. Quando eu deixar de emitir 1 tonelada, isso vira uma moeda. O CBIO. O que você faz com essa moeda? Você faz o que você faz com dinheiro, você faz com qualquer coisa. Isso vira uma moeda. E essa moeda tendo valor. Silvia, você agora você tem a bioeconomia. Você tem a moeda da bioeconomia. Aí você diz, eu vou produzir milho. Produzir milho, beleza. Pô, se é o milho, você vai fazer o quê? Vai fazer etanol. Que beleza.
Então, você, ao produzir essa etanol, você vai evitar a emissão de gasolina. Então, eu consigo lhe dizer quantas moedas de carbono você gera. E essa moeda de carbono, você pode vender onde você quiser. Sabe quanto é que vale uma moeda de carbono dessa na Califórnia? Antes da Covid? Cerca de $200. E como é que fica a nossa captação de carbono da Amazônia? Ela entra? A Amazônia não capta carbono. Não capta? A Amazônia, não. Aprendendo. Nenhuma floresta capta. Floresta estável, a floresta estável, ela recicla. Entendi. Quando você... A gente aprende isso até na escola, né? Quando você tira a floresta na Amazônia, a Amazônia é arenoso. A Amazônia é arenosa. Então, quando você tira a floresta e tira a matéria orgânica, em pouco tempo ela fica árida. Entendi. E o pior, se ela fica árida aqui, o que acontece com a floresta é que a gente só vê a ponta do iceberg. Embaixo da floresta, aquelas raízes são gigantescas. Elas puxam uma quantidade de água gigantesca que vai para o céu, né? E essa forma uma espécie de rio aéreo, né, como o pessoal denomina, que vai justamente irrigar o resto do país, as áreas agrícolas, né? Então, quando você arrebenta, quando você remove uma parte da floresta, aquela parte deixa de produzir chuva. E essa chuva ia irrigar uma outra parte da floresta. E essa outra parte da floresta que não foi irrigada vai secar também. Então, é um efeito dominó. Por isso que a floresta, você só pode devastar até um ponto que ninguém sabe direito qual é. O fato é que você parou, você devastou mais do que aquele ponto, ela naturalmente, sem ninguém mais queimar, vai se autodevastar. Entendi. Então, sobre crédito de carbono, é isso que eu queria dizer. Crédito de carbono é fundamental, mas não dessa forma de escambo, sobre a forma de moeda, como a gente fez na Renova. Super bacana. Bom, vamos para as outras perguntas, então. Aqui o Luiz, ele continua perguntando, ele volta para aquela questão da célula combustível para etanol, se a gente já tem um roadmap de uma célula otimizada para etanol e onde que o Brasil deveria investir. E se a gente vai ter um dual track, uma bateria para leves e célula combustível para pesados. E também aí eu tenho uma pergunta do Luiz Sérgio, dizendo se a gente acha que o mundo vai ficar dependendo apenas de um fornecedor de etanol e comentando que eles nunca aceitariam uma nova OPEP. Aí o senhor falou um pouquinho da África, né? Que a gente tem essa área. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que a gente pode ligar. Aqui o Leonardo da ProSoja, ele coloca que as células de combustível como baterias têm uma vida útil e como fazer com esses resíduos no futuro, se a gente não estaria deixando um outro problema para as futuras gerações. Acho que nesse tema é isso. Tem até gente pedindo para a gente começar uma live seguida dessa, para a gente não encerrar em 1 hora. Que delícia. Isso é legal. Bom, eu vou rapidinho, vamos lá. Vamos lá. A célula combustível que eu estou falando, ela tem sido desenvolvida em vários lugares. A Nissan desenvolveu um carro leve que rodou no Brasil por 2 anos, veio para as Olimpíadas, se não me engano. Então, não é uma tecnologia super do futuro, não. A Nissan hoje tem 80 engenheiros dedicados, né, no Japão a essa célula combustível para que ela tenha um tamanho menor e possa equipar carros pequenos. Para ônibus e caminhão, ela já seria uma alternativa tranquila. Ela pode usar, em princípio, qualquer combustível, mas quanto menor a cadeia carbônica, melhor. Outra coisa importante, essa célula tem uma tecnologia chamada de SOFC, né? Dióxido sólido. Os materiais que formam ela são materiais principalmente de carbono e ferro, ou seja, são materiais absolutamente recicláveis. Não tem nem metal nobre, não tem metal, não tem. Essa é a beleza dessa tecnologia. Ela é totalmente reciclável. Bom, como eu disse, a Nissan está trabalhando nisso, tem outras várias empresas. Célula combustível estacionária já é uma realidade. Se você olhar o plano de desenvolvimento de energia do Japão, você vai ver que célula combustível é o foco, é o núcleo. Novamente, o Brasil está perdendo tempo. Nós temos que ter um grupo muito grande trabalhando no desenvolvimento dessas células combustíveis, aproveitando agora esse Rota 2030, né, para colocar projetos nessa área. A gente está colocando lá no laboratório, a gente está fazendo uma proposta, juntamente com a Nissan, a Bosch, Hytron e outras empresas. Então, esse é o caminho.
Veja bem, a questão da OPEP. Realmente é uma pergunta muito interessante. Agora, engraçado, essa pergunta só vem agora. Porque a maioria dos países não produz petróleo. Então, todo mundo sempre aceitou estar na mão dos outros. O que o etanol faz é exatamente o contrário. As tecnologias de primeira geração, que dependem de biomassa como milho, cana, agave, né, que é uma planta de deserto, e outras tantas, pode ser que essas sim precisem de países tropicais e tal. Entretanto, com o etanol de segunda geração, que é um etanol que consegue pegar, como eu te falei aí atrás, ó, seus livros, sua estanque, então, converter tudo em esse etanol, qualquer país do mundo pode produzir etanol. E outra, ou existem outras tecnologias hoje que conseguem pegar o gás de escape, né, de uma metalúrgica, de um negócio que é cheio de monóxido de carbono e converter isso em etanol. O que a gente precisa é de aproximar a academia, num país como o Brasil hoje é o 13ª potência mundial científica. A gente sabe muito. Aí quando a gente olha a inovação, nós somos 70º não sei quanto, ou seja, a gente sabe muito, mas não faz o que a gente sabe. Por que a gente não faz o que a gente sabe? Porque as empresas não estão juntas com a academia. As empresas estão aceitando ganhar margens de lucro mínimas, que são as margens comerciais. O Brasil não se utiliza da margem da inovação. Foi investido no Facebook para ele virar o ganho de inovação. E aí eu posso lhe dizer aqui, o resto da tarde, falando de empresas que conseguiram uma quantidade de valor gigantesca. Isso está pronto no Brasil. A nova lei da inovação, uma série de pequenas modificações, podem fazer com que o cérebro vibrante, pulsante que está na universidade, que está numa Fiocruz, muitas vezes em instituições caindo aos pedaços, né? A Unicamp, eu adoro a Unicamp, eu sou fã da Unicamp, é até difícil para mim falar da Unicamp. Mas nós tivemos um reitor, né, o professor Zeferino Vaz, que dá o nome do campus, que foi o criador, que ele tinha uma frase que eu acho brilhante, ele dizia o seguinte: gaiola sem passarinho não canta. Gaiola sem passarinho não canta. Então, ele sempre se preocupou com os passarinhos. Eu te garanto, o Brasil é cheio de passarinho. As nossas gaiolas são horríveis. Isso faz com que os criadores de pássaros não se interessem pelos pássaros que tem lá dentro. Mas está cheio de pássaros. O que a gente precisa é de quebrar essas gaiolas para fazer com que os pássaros que estão lá dentro, né, consigam voar na floresta dos empreendimentos, dos empresários, do empreendedor, do cara que quer, né, gerar valor. E a grande vantagem da bioeconomia, porque o tema da gente é bioeconomia, é que diferente do petróleo, se você já foi a um poço de petróleo, você vai ver quase ninguém gerando uma quantidade de energia gigantesca, né, que vai fluir pelo sistema financeiro em benefício de alguns poucos. Hoje em dia, acho que são 20 e poucos mil bilionários que têm o dinheiro de 4,6 bilhões de pessoas desse mundo. Está errado. E isso eu te garanto, é consequência das energias fósseis. Não falta recurso, não falta nada no mundo. Nós temos problema de distribuição. E de onde é que vem esse problema de distribuição? Novamente, porque o petróleo, o carvão, é uma concentração de energia gigantesca. Eu lembro que eu falei no começo? Tudo é energia. Moeda, dinheiro é energia. De uma outra forma. Bom, acho que o senhor deixou um gancho enorme aqui para a gente fechar com muita tristeza. Tem muitas perguntas. Infelizmente, essas perguntas se perdem. A gente não consegue depois salvar as perguntas para usar. Mas o vídeo vai ficar salvo aqui no meu perfil e a gente vai levar para a página do YouTube da Think Brasil. E essa é a nossa ideia com esse projeto. A Think Brasil, ela quer convidar pessoas para pensar num Brasil do futuro e trabalhar políticas públicas para esse Brasil do futuro. E aí a gente conta tanto com pessoas como o senhor, como com outras pessoas que estão aqui assistindo. Tem gente pedindo para eu marcar outra. A gente pode marcar, sim. A gente já tem uma programação feita aqui para as próximas semanas. Eu convido todos a acessar o nosso perfil, o nosso canal no YouTube. Já tem as últimas lives que a gente fez, também foram muito bacanas. Convido a seguirem o professor Gonçalo no Instagram, que ele é um iniciante aqui no Instagram. Mas é uma ferramenta muito legal e que vale a pena estar aqui dentro. E acho que esse momento de Covid levou a gente obrigatoriamente para essas redes, né? É o jeito que a gente tem de se relacionar
com todo mundo. Eu tenho sentido uma falta enorme de contato físico, pelo menos esse contato visual continua. E eu quero agradecer enormemente, foi uma troca excelente. O pessoal está pedindo aqui o endereço do canal no YouTube, o canal é Think Brasil, não tem um endereço assim ainda, um canal específico, porque a gente precisa de mais de 100 seguidores, pessoal, sigam a gente lá para a gente conseguir pegar a marca. Faz uma semana que a gente colocou o canal no ar. Mas, de qualquer forma, todo mundo que recebeu o meu convite, eu vou mandar o canal no YouTube pelo WhatsApp e vou deixar aqui na minha página o link quando a gente subir o vídeo. Então, aí é só clicar no link e dá para assistir. E, professor, muito obrigada, foi muito bom. Eu te agradeço, acho que a gente tem 1 minuto, alguma coisa assim, mas... A gente tem 3. Tem 3. Eu queria então comentar uma coisa, pessoal. Eu queria comentar uma coisa que eu acho que é muito importante. Eu sou extremamente otimista em relação ao Brasil, sabe? Teve um alemão que acabo de esquecer o nome dele, mas Stefan Zweig, desculpa, que ele escreveu um livro famoso, Brasil, País do Futuro, e o brasileiro, como grande piadista, sempre diz, o Brasil é o país do futuro, e o futuro não chega, mas não é. Se o mundo tiver uma solução, acreditem, essa solução passa pelo Brasil. O que nós somos no Brasil? Nós somos uma mistura de todos os genes que a evolução já desenvolveu até hoje. Nós vamos perceber que o Brasil está indo no caminho certo, como nas Olimpíadas a gente começou a ganhar um monte de medalha, porque a gente tem genótipo otimizado para todas, né? É o único país do mundo que tem isso. Quando eu vejo, ontem eu vi que 13 de maio, né, dia da escravidão, essa coisa toda, é um dia que a gente tem que acabar com isso. Raça não existe, raça é uma bobagem, né? Raça é uma bobagem de todo tamanho. Mas aí, nós temos 40 e poucos % de negros no Brasil e pardos, parecendo que o resto é branco. Não tem branco no Brasil não, meu amigo. Não tem branco no Brasil não. Branco talvez seja 2%, 1%, ninguém sabe direito o que é, considerando que a raça não existe. O resto nós somos mistura. Inclusive, quem se diz negro também não tem negro, não. A maioria absoluta é mistura. E essa é a beleza da hibridização que nos permite ser um povo super criativo. E a criatividade tem um problema, sabe? Nós somos difíceis de seguir regra. Nós somos difíceis de seguir uma política. E para isso a gente precisa de gente realmente de altíssimo nível no governo. Precisa de eleger gente absolutamente qualificada para começar a fazer um programa de Estado, que é essencial para a bioeconomia, sabe? Programa de Estado. Bom, é isso aí, professor. Só fazendo um parênteses, eu acho que essa questão de raça é um tema para outras lives. Eu acho que a gente é privilegiado aqui e eu gostaria que a gente chegasse num momento em que a gente não tivesse que discutir raça realmente, né? Perfeito. Acho que a gente chega lá, assim, como a gente vai chegar um momento que a gente não tem que discutir gênero. Nunca achei que eu ia falar isso, mas hoje eu sinto na pele essas questões. Agora, eu acho que o país tem jeito, sim. Eu acho que a gente tem que acreditar e principalmente quem trabalha com política tem que mostrar que tem jeito, sabe? A gente está ali tão perto dessas figuras do poder e sabe trabalhar com isso. A gente vê que tem muita gente boa e com vontade de fazer o país mudar e ele vai chegar lá. Tem gente ruim, mas tem gente ruim em todos os lugares também, né? Então... Concordo totalmente com você. É isso aí. E aqui o Instagram tá me avisando que eu tenho 56 segundos, então... Eu agradeço muito, mando um beijo para todo mundo. E assim que tiver o link final, eu coloco aqui para todo mundo, tá bom? E muito obrigada. Muito obrigado. Um abraço. Um abração. Tchau, tchau. Tchau.